Galera, o fenômeno Luis Suárez, ele é digno de uma grande reflexão que a gente precisa fazer, porque o impacto que esse jogador causa, não só no time do Grêmio, não só nos torcedores do Grêmio, mas no futebol brasileiro como um todo, é gigantesco. E é tão grande que às vezes a gente nem percebe. Cara, a gente recebeu, provavelmente, se não o maior, um dos melhores centroavantes da última década, tá? Junto ali com Lewandowski, com Benzema, mas particularmente por tudo que representa, por tudo que ele consegue gerar para sua seleção também, e de espaço e movimentação no time como um todo, acho que o Luis Suárez ele consegue estar um degrau acima dos demais. Mas, óbvio, cada um tem sua opinião, mas é fato que a gente recebeu um dos maiores jogadores de todos os tempos aqui no Brasil. Tendo a sua maior contratação da história do Grêmio, mas muito além da equipe gaúcha, a gente precisa entender o quanto esse cara trouxe de benefício aqui pra gente, tá? De um cara que tem 44 participações em gols em 53 jogos e com 36 anos. Isso é um tapa na cara dos jogadores mais novos que acham que entregam tudo com 30 anos, com 31 anos. A gente está falando de um cara de alta performance, com capacidade de inteligência acima dos demais, muito acima dos demais ainda aqui no Brasil. Ele já tinha isso na Europa, aqui no Brasil nem se fala, e ficou claro a discrepância de entrega, a discrepância de entendimento e a discrepância de dedicação em relação a vários jogadores que atuam na mesma posição que ele. Mas aí a gente pode pegar esse fenômeno e entender, cara, será que isso fica de uma lição para os jogadores de fato brasileiros? Eles vão entender isso? Ou isso vai ser passageiro? E a gente precisa dizer sobre isso. Bom, o Suárez ele chegou no Grêmio e de uma forma muito, assim, inesperada. No início do ano ele estava sendo cotado inclusive no Internacional, mas aí o Internacional perdeu a negociação com o Grêmio, que estava vindo da Série B, conseguiu parceiros, empresários, conseguiu trazer a contratação dele, bancando parte do seu salário, e o outro restante bancado por empresários. O Suárez, com a camisa do Grêmio, ele conseguiu vender mais de 10 milhões de reais em camisa. E o clube ultrapassou a marca dos 100 mil sócios, coisa que nunca havia acontecido. O Grêmio ele tinha um pouco mais de 60 mil sócios, ele chegou a 113 mil apenas com o Suárez. Ou seja, foi mais de 50 mil sócios que entraram na receita agora do Grêmio e tem um impacto diretamente do Uruguai nisso. O Grêmio ele conseguiu vender a famosa camisa uruguaia, etc. Mas muito além do impacto financeiro, porque poderia ser um fracasso, tá? Como outros que já vieram aqui, como por exemplo o Forlan, como por exemplo o próprio Douglas Costa, que é um grandíssimo jogador, não foi bem no Grêmio, ou a torcida do São Paulo que tem um pé atrás aí com o Daniel Alves. Ao contrário desses jogadores, o Suárez ele conseguiu entregar tudo. Ele conseguiu, aí o torcedor ele pode falar, poxa, mas ele não conseguiu um título de grande expressão, ele conseguiu a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho. Gente, o Grêmio estava vindo da segunda divisão. Ele não tinha um time para conseguir acompanhar o Suárez. O Suárez tem participação direta nessa posição atual do Grêmio, que é G4 do Brasileirão. Sem ele, provavelmente o Grêmio não estaria nessa posição. Ele poderia estar numa posição intermediária ali da tabela, não digo brigando para não cair, mas ele poderia estar ali num 10º lugar, mais ou menos, até porque o Renato é um grande técnico. Mas é perceptível o quanto um jogador só consegue fazer a diferença no time, tática e comportamental. Suárez ele não jogou mais jogos por conta da lesão que ele tinha, né, no caso do joelho, por conta da idade, excesso de rodagem, e também por causa de vários gramados artificiais que tem aqui no Brasil, como por exemplo na Liga Arena, né, que é a antiga Arena da Baixada, e no Allianz Parque. Então ele ficou de fora em alguns jogos, sim. Porém, nos jogos que ele atuou, a maioria foram fundamentais para o Grêmio conseguir pontuar. E ele não só participa fazendo gols, que ele participa da geração da jogada até o término dela.
porque ele sai muito da área, ele dá opção para outro pisar na área ao invés dele, ele dá o último passe, ele dá o penúltimo passe, ele dá o antepenúltimo passe. Ele participa de todas as formas do jogo. Óbvio, ele está acostumado com o modelo de jogo do Barcelona que fazia isso com que o coletivo funcionasse, mas ele consegue se destacar nisso por quê? Porque ele poderia ser aquele chamado jogador fominha, jogador do ego grande, de falar, cara, eu sou muito maior que todos vocês, e vocês se virem para tocar a bola para mim, eu vou parar aqui. Não, ele ajuda o time completamente. E as entrevistas dele são maravilhosas, o jeito como ele leva a sério as coisas, como ele consegue contagiar o grupo também, porque é de dar pena de alguns outros jogadores de outros clubes não terem a mesma mentalidade dele, infelizmente. E aí a gente vê que a discrepância é tão grande para os demais que basta um cara fora de série, basta um cara que consegue jogar de uma outra forma, que consegue ter uma inteligência muito acima, que ele consegue mudar a estrutura de um clube absurdamente. Assim como, por exemplo, o Ronaldo fez no Corinthians. O Ronaldinho fez no Atlético Mineiro, entendeu? Então são caras que conseguem, através da sua grandeza, através do seu nome, através da capacidade de você conseguir enxergar, você consegue elevar o nível dos demais. Então, vários jogadores do Grêmio passaram a suar sangue em campo, digamos assim. Por quê? Porque você vê um cara com mais de 35 anos, correndo do jeito que correu, jogando todos os jogos com a seriedade que jogou e tendo um comportamento completamente exemplar, como falou o Renato Portaluppi, cara, não tem por que você não correr. Então, assim, é absurdamente grande a figura do Suárez. E principalmente no Brasileirão, se tratando dele ser o líder com 11 assistências. A gente está falando de um centroavante que é líder em assistência. Ele tem mais assistência que um meio-campo no Brasil. Ele tem mais assistência que o Rafael Veiga. O Suárez, ele tem 27 gols e 17 assistências na temporada. Gente, ele tem números absurdos aqui. Ele pode não ser o artilheiro do ano, ele pode não ser o artilheiro do Brasileirão, mas em questão de inteligência, ele está muito acima. Então, que possamos ter mais Suárez, que infelizmente a gente não tem. A gente tem um monte de centroavante, infelizmente, que erra muito a finalização, e é verdade. Mas que possam pegar os números dele, que possam pegar o exemplo dele, que possam pegar as atuações dele e dar uma olhada. Afinal, é o que o Renato sempre fala. Faz um DVD e mostra para os outros, porque estamos precisando. Mas o Luis Suárez, ele... Cara, o que ele acrescentou aqui no futebol é absurdo. E a gente só tem que agradecer a isso. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você vai sentir saudade do Suárez ou não. Se ele conseguiu elevar o patamar do Grêmio ou não. Se ele elevou o patamar do futebol brasileiro, enfim. O que você acha aí? Bota a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!